Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? A mim coube o privilégio de falar sobre um personagem bíblico que eu gosto demais, Nicodemos. Nicodemos, com certeza, foi um personagem marcante, é um personagem marcante na história da Bíblia Sagrada. E a história de Nicodemos nós encontramos no livro de João, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 21. E aqui nós encontramos uma história muito linda. Nicodemos, ele era um fariseu, era líder do povo judeu. Nicodemos era um homem muito rico. Nicodemos, ele tinha status, tinha prestígio, e ele era muito estimado pelo povo comum e também pelas autoridades e pelos demais líderes judaicos. Quando Jesus entrou em cena, houve uma evolução, um conflito muito grande entre os líderes judaicos, e você sabe disso. Dentre eles, o grupo dos fariseus, do qual Nicodemos fazia parte. Eu tenho certeza que Nicodemos participou de várias reuniões, onde nessas reuniões o tema Jesus foi abordado das maneiras mais críticas possível. Nicodemos viu seus amigos criticarem Jesus e o acusarem de falso profeta, charlatão, mentiroso, enganador, falso mestre e daí por diante. E Nicodemos, creio eu, que em algum momento até concordava com essas coisas. Mas quando Nicodemos começou a observar a vida de Jesus, ele percebeu que havia uma contradição muito grande entre o que era dito e o que de fato acontecia na vida de Jesus. Nicodemos, ele era tudo aquilo que mencionei há pouco, mas ele tinha uma característica a mais, ele era um homem inteligente. Então Nicodemos começou a observar a vida de Jesus e ele percebeu que Jesus Cristo não era quem diziam ser. Ele não tinha certeza quem Jesus era, mas ele sabia que mentiroso, charlatão, enganador, falso mestre, falso profeta, ele não poderia ser. Porque quem pode falar como Jesus falava? Quem podia curar como Jesus curava? Quem podia pregar como Jesus pregava e ter tantos seguidores como Jesus tinha? E Nicodemos, óbvio, de maneira inteligente, começou a raciocinar e entender que Jesus Cristo era alguém diferente. Então ele marcou esse encontro com Cristo, conforme registrado aqui no livro de João, capítulo 3. Neste encontro eles falaram sobre muitas coisas. E curioso saber que Nicodemos encontrou-se com Jesus na calada da noite, num lugar escuro, num lugar um pouco distante, para que ele realmente não fosse visto com Jesus. Afinal de contas, Nicodemos ainda não sabia quem Jesus era. E como Jesus estava sendo muito criticado por seus amigos, era importante que Nicodemos não fosse visto com ele, pelo menos nesse primeiro momento. Porém, nessa conversa de poucos versos, Nicodemos pôde ouvir Jesus falar sobre o novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. Jesus Cristo falou sobre a serpente de bronze, conforme registrado lá no livro de Números. Jesus Cristo falou a Nicodemos sobre muitas coisas. E Nicodemos, ele foi para esse encontro com Cristo com algumas dúvidas, e ele voltou para sua casa com outras dúvidas. Dentre todos os versos aqui de João, capítulo 3, o verso 21, 1 a 21, eu destaco o verso 14. E o verso 14 diz assim: assim como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos foi para casa e ele conhecia a história da serpente de bronze. Rapidamente, para que você possa entender, o povo no deserto passava por muitas dificuldades. O povo vivia um ciclo no deserto. Estavam bem com Deus, tudo ia bem. Se distanciavam de Deus, os problemas começavam a aparecer, e então eles clamavam a Deus por ajuda. Eles estavam vendo esse momento separado de Deus e os problemas surgiram, e dentre eles o fato de que no deserto haviam muitas serpentes. As serpentes sempre estavam lá, mas dessa vez a serpente decidiu atacá-los. E como eles estavam distantes de Deus, eles não estavam protegidos pelo Senhor. E muitas pessoas começaram a morrer por causa das picadas da serpente. Correram a Moisés, Moisés falou com Deus e Deus disse: faça uma serpente de bronze, coloque essa serpente numa haste e coloque-a bem alto. E diga para o povo que quem for picado pela serpente deve olhar para a serpente de bronze e este automaticamente será curado. Nicodemos conhecia essa história. Essa história era contada de pai para filho, de geração em geração, até chegar os dias de Nicodemos. Porém, Nicodemos, por si só, ele não conseguia compreender o que Jesus estava falando. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos voltou para sua casa, voltou para a sua vida, e ele tentava resolver essa questão, e ele tentava esclarecer esses fatos.
mas foi quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário que Nicodemos entendeu o que isso significava. Importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e quem era picado pela cobra, quem era picado pela serpente, deveria olhar para a serpente de bronze e ser curado. Nicodemos entendeu que a serpente era Satanás, que o pecado era o veneno, mas que a cura estava em contemplar Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, e Ellen White também, que Nicodemos se tornou um grande personagem da igreja cristã. Nicodemos aceitou as palavras de Jesus, aceitou Jesus como seu Senhor, aceitou Jesus como mestre, e Nicodemos ele desenvolveu um trabalho muito importante para a igreja em seus dias. No livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala um pouquinho sobre a vida de Nicodemos. Na verdade, ela separa um capítulo inteiro desse livro para falar sobre Nicodemos. Capítulo 17 do livro Desejado de Todas as Nações. E na página 115 há um parágrafo que eu gostaria de ler para vocês. Aqui diz assim: depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. Olha que coisa interessante. Nicodemos tomou a dianteira da igreja quando Cristo já havia ido para o céu e quando os discípulos foram espalhados por causa da perseguição. Foi este homem quem conduziu a igreja junto com outras pessoas, é claro, e ele usou a sua fortuna para que essa fortuna fosse empregada na pregação do evangelho, na manutenção da igreja, na manutenção dos cristãos que estavam naquele momento fazendo parte da igreja de Cristo. Você percebe com isso que Nicodemos passou por uma grande transformação em sua vida. Nicodemos ele saiu do grupo de perseguidor de Cristo e ele passou a fazer parte do grupo de Cristo. Outrora ele usava os seus recursos para impedir o avanço da obra de Cristo e agora ele passou a usar os seus recursos para fazer com que a obra de Cristo avançasse ainda mais. Evidentemente, Nicodemos ele teve um encontro também com João, o discípulo amado. E Nicodemos foi quem relatou a João essa experiência com Cristo Jesus. E João achou essa história tão linda que ele imediatamente pegou papel, caneta e registrou essa história no livro que recebe o seu nome. João, capítulo 3, dos versos 1 ao 21. Nicodemos pôde falar para Jesus agora, Nicodemos convertido, pôde falar a João acerca do encontro que ele tivera com Cristo algum tempo antes. Encontro esse que foi fundamental para a sua conversão, para a sua mudança de vida e para a sua mudança de postura. E assim como uma lagarta que passa pelo processo da metamorfose para se tornar uma linda borboleta, Nicodemos precisou passar por um processo de metamorfose em sua vida, deixando de lado as suas crenças, deixando de lado ideias e conceitos que firmaram a sua vida até aquele momento. E isso não é fácil. Alguém que está enraizado em uma série de doutrinas, enraizado em uma série de conceitos e de repente descobre que tudo isso não faz sentido, ou que pelo menos parte disso não faz sentido, e ter que abrir mão de tudo isso não é coisa fácil. E foi exatamente isso que Nicodemos fez. Ele abriu mão de tudo que pensava, de tudo que cria, de tudo em que ele havia baseado sua vida, mudou a sua ideia, mudou o seu conceito e ele passou pela metamorfose. E essa metamorfose, ela gera dor, gera desconforto, gera um certo medo, mas Nicodemos não teve medo. E depois que ele passou por esse processo de transformação em sua vida, ele deixou de ser uma lagarta e tornou-se uma linda borboleta. É isso que o Senhor espera de mim e de você, e é isso que Ele espera de todos os seres humanos dessa terra. Que nós ouçamos a Sua palavra, que nós permitamos que essa palavra faça transformação em nossa vida, e que passemos também todos nós pela metamorfose da vida, para deixarmos de ser algo não bom e nos tornarmos em algo muito bom, em algo muito especial, para a Sua honra e para a Sua glória. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Espero ter contribuído um pouquinho com esse processo da classe que vocês estão fazendo aí no curso de líderes. Um beijo no coração de cada um de vocês e contem com minhas orações para que vocês possam se formar aí de maneira especial para liderar os nossos meninos e meninas, fazendo com que os nossos clubes aí da região se tornem cada vez mais fortes.
Um grande abraço e fiquem todos com Deus.